Sociedades secretas e suas teorias sobre a Terra Oca. Bem, quantas pessoas que escreveram grandes obras eram iniciadas? Vemos muitas pessoas que foram iniciadas e transmitiram em suas obras grandes ensinamentos e símbolos para quem conhece identificar a real mensagem disso. Vemos o estouro de ordens iniciáticas na Europa durante vários séculos, mas se engana quem acha que eram pessoas mais discretas que eram iniciadas e que às vezes não conhecemos. Vários escritores eram iniciados e em suas obras colocavam mensagens. Alejandro Dumas escreveu várias histórias e era iniciado em várias ordens. Uma delas seria essa ordem da névoa. Dumas foi quem escreveu Os Três Mosqueteiros, uma famosa história que virou conto infantil. Dumas foi quem abriu caminho para Júlio Verne nessa ordem, que era uma ordem de escritores na Europa. Verne escreveu várias obras e uma delas se chamava Viagem ao Centro da Terra. Nessa história ele relata sobre a teoria da Terra Oca, mas não quero tratar apenas de ficção aqui nesse vídeo. Até que ponto é real ou ficção essas histórias? E por que só vemos falar isso quem foi iniciado em uma ordem? Será que há relações com ordens iniciáticas essa teoria da Terra Oca? Pois bem, vemos essa teoria em várias civilizações, até nas Américas há relatos desse lugar, onde dizem que seria uma utopia. Bem, a Sociedade da Névoa foi criada no século XVI. Quem criou ela foi o Sebastian Guth. Um de seus lemas é: meus escolhidos devem governar os não escolhidos. E assim, um dos mais famosos dessa ordem foi o Alejandro Dumas. Dumas apresentou para Verne o livro esotérico da ordem chamado de O Sonho de Polifilo. Verne se inspirou nesse livro e acabou escrevendo suas obras com base nele, com várias referências. Verne era iniciado também em outras ordens da Europa, assim possuía um vasto conhecimento. Uma de suas obras, como A Volta ao Mundo em 80 Dias, Verne usa um jogo de palavras com o nome do protagonista, que se parece com o nome do livro da ordem. Phileas Fogg, o nome do protagonista, e o nome do livro base da ordem é O Sonho de Polifilo. E também com o nome da sociedade secreta, que se chama Fog Society, ou Sociedade da Névoa, ou do Nevoeiro. Bem, essa sociedade secreta era bem fechada. Eles se inspiravam em várias ordens para criar a própria, como a maçonaria, os gnósticos e os Rosacruzes. Posteriormente, se inspiraram na famosa Os Iluminados da Baviera, ou como conhecemos, os Illuminati. No caso, mudaram seu ponto de fuga para ser mais parecido com a dos Iluminados da Baviera, que seria uma ordem mais política e não apenas filosófica, como a maçonaria e etc. Foram além, chegando a ser patrocinado pela Casa da Áustria, uma poderosa e influente família. Nisso, só chamavam pessoas de grande influência da Europa. Nome como Alejandro Dumas, Júlio Verne, Maurice Leblanc, Dante, Goethe, entre outros. Eram só a nata dos escritores. Verne, com seus escritos, deu que profetizou várias coisas do mundo moderno. Exemplo seria a bomba atômica. Verne também teve contato com a Golden Dawn. Um dos membros mais relevantes era Bram Stoker, criador de Drácula.
Um pouco antes de Stoker concluir sua obra, Verne tinha recém-publicado outra história sua, O Castelo dos Cárpatos. Curiosamente, se passa perto do castelo do famoso Conde Drácula. E curioso é que ambos os trabalhos têm pontos em comum e falam sobre vampiros e da busca pela imortalidade. E essa questão pela busca da imortalidade você encontra muito em sociedades secretas e também entre alquimistas e cientistas, falando muito sobre essa possível busca pela imortalidade. Mas Stoker tratou novamente sobre imortalidade em seu livro, A Joia das 7 Estrelas. Nesse livro, ele descreve sobre um raio verde, que era capaz de ressuscitar os mortos. Porém, Júlio Verne escreveu também sua obra O Raio Verde, que levanta o mesmo tema. Bem, saindo agora dessas ligações com escritores, quero tratar sobre a Terra Oca, onde vemos vários ocultistas falando também sobre esse lugar. O famoso Alexandre Saint-Yves de Alveidre escreveu vários livros e era um ocultista e esotérico francês. Em 1877, ele conheceu a Condessa Keller, que era sobrinha da condessa polonesa Ryszewska, que era amiga do famoso Afonso Louis Constant, ou Eliphas Levi, como era conhecido em seus livros. O casamento com a condessa Keller proporcionou a Saint-Yves a possibilidade de se dedicar aos estudos esotéricos. Em 1880, ela conseguiu junto ao Papa para seu marido o título de Marquês de Saint-Yves, e alguns acreditam que ele era membro da Agartha budista na época. E depois de sua morte, Papus, um grande escritor ocultista, junto com outras pessoas, criaram a Sociedade Civil Amigos de Saint-Yves para publicar suas obras. Pois bem, aqui começa a linkar as coisas. Agartha seria um reino no centro da Terra e por vezes dentro da Terra. E nessa questão, sua existência estaria associada à teoria da Terra Oca e à cidade sagrada de Shambhala. Shambhala, não necessariamente entendida como um reino subterrâneo no imaginário do budismo e do hinduísmo, dentre outros, acha-se associada ao Axis Mundi, ou eixo primordial mitológico de um povo ou cultura, sendo uma das 8 cidades sagradas localizada em 4ª dimensão, como entende a tradição ocultista, baseada principalmente em textos do budismo e, consequentemente, do hinduísmo. A partir desse reino mítico, um monarca chamado Melquisedeque ou Melquisedeque governaria o mundo. Este misterioso personagem é citado na Bíblia. No budismo tibetano, crê-se que haveria canais de ligação entre Shambhala e o reino budista dos Dalai Lama. A ocultista russa Helena Blavatsky associa Shambhala a um destino escatológico. Seria o berço do Messias que apareceria para libertar a Terra antes do fim do Kali Yuga, ou ciclo de destruição de mundos. Tal reino seria mencionado nos Puranas, coleção atribuída aos Vyas. Krishna Dwaipaya, autor do grande épico hindu Mahabharata. No final do século XIX, o Marquês Saint-Yves viajou pela Índia e arredores e ouviu relatos semelhantes, que registrou na obra Missão da Índia. Entre as raças da humanidade, desde o alvorecer dos tempos, existe a tradição de uma terra sagrada ou paraíso terrestre, onde os mais elevados ideais da humanidade são realidades vivas. Este conceito
é encontrado nos escritos mais antigos e nas tradições dos povos da Europa, Ásia Menor, China, Índia, Egito e América. Esta terra sagrada poderia ser conhecida por pessoas merecedoras, puras e inocentes, razão pela qual constitui o tema central dos sonhos da infância. O caminho para essa terra abençoada, este mundo invisível, domínio esotérico e oculto, constitui a motivação principal e a chave mestra de ensinamentos misteriosos e sistemas de iniciação. Essa chave mágica é o Abra-te Sésamo, coisa que a gente já vê, né, na cultura assim, sendo impregnada. Essa questão do Abra de Sésamo que você vê em desenhos e consequentemente ligada a magos, né, que destranca as portas de um mundo novo e maravilhoso. Os antigos Rosa-Cruzes a designavam pela palavra vitriol, combinação das primeiras letras da frase Vista interiora terrae, retificando Ivenes omnia lapide, para indicar que no interior da terra está oculto o verdadeiro mistério. O caminho que conduz a este mundo oculto seria o da iniciação. Na Grécia Antiga, nos mistérios de Eleusis e pelo oráculo de Delfos, esta terra celestial era chamada de Monte Olimpo e de Campos Elíseos. Também nos tempos védicos primitivos era chamado por vários nomes, tais como Ratnasano, Pico da Pedra Preciosa, Hermadre, Montanha de Ouro, e Monte Mero, Lar dos Deuses, no hinduísmo. A compilação dos Edas, textos islandeses referentes à mitologia nórdica, também menciona esta cidade celestial, que ficava na terra de Assar, dos povos da Mesopotâmia, terra de Amente, do livro sagrado dos mortos dos antigos egípcios, a cidade das 7 pétalas de Vishnu e a cidade dos 7 reis de Edom, ou Éden, da tradição do judaísmo. Em outras palavras, o paraíso terrestre. Os persas denominam-na Alberd, ou Ariana, terra dos seus ancestrais. Os hebreus chamam-na Canaã e os mexicanos Tula ou Tolan, enquanto os astecas chamavam-na de Mayapan. Os conquistadores espanhóis que vieram para a América acreditavam na existência de tal cidade e organizaram muitas expedições para procurá-la, chamando-a de El Dorado, ou Cidade do Ouro. Provavelmente souberam a seu respeito pelos aborígenes, que a ela se referiam como Manoa, ou cidade cujo rei se veste com roupas de ouro. Para os celtas, esta terra sagrada era conhecida como Terra dos Mistérios, Tuat ou Dananda. Uma tradição chinesa fala de uma terra de Shivin, ou Cidade das 12 Serpentes. Nisso fica a dúvida se essa terra oca existe ou é apenas uma metáfora para no sentido iniciático de que você encontra a utopia visitando seu interior, sua terra. Mas também fica a dúvida de vários povos relatando esse lugar como algo existente e material. Será que existe essa terra oca ou seria apenas uma teoria da conspiração? Pois bem, no meu ver, já não seria uma conspiração, pois vemos várias escrituras de povos milenar falando sobre esse lugar, e isso que vemos em livros de fantasias, por muitas vezes se baseiam em relatos reais
e não apenas fictícios.